e barreiras de proteção e há ainda zonas por alcatroar. Enquanto o acesso não abre, Alfornelos vai servindo de local de passagem. Todo o trânsito neste momento vem de Louros, de Odivelas e mesmo do norte, através da Crele, vem desembocar todo aqui na freguesia de Alfornelos. E isso provoca uma devassa muito grande, digamos, pelo trânsito caótico que neste momento existe, sobretudo pelos pesados. Assim que o troço entre o nó de Belas e o da Pontinha ficar concluído, vai ser fechada a entrada em Alfornelos. Está agendado para 22 de maio, mas quem vê a obra não fica convencido. Acha que vai estar aberta a horas? Eu espero que sim e, digamos, estamos ansiosos por que isso aconteça. Se abre ou não, daqui a 2 dias é impossível dizer. Por agora, os caminhões e as gruas são os únicos veículos a circular neste troço da Radial da Pontinha. Como já lhe disse, o ministro Cravinho inaugurou de tarde o IP7. São 18 novos quilómetros de autoestrada que aproximam Espanha e Portugal. Amanhã o público já vai poder circular, mas vai deparar com vários problemas no caminho. Quer um exemplo? Não existem postos SOS. Ao inaugurar hoje o IP7, o ministro do Equipamento afirma que a 2 dias da Expo a missão está cumprida. 18 novos quilómetros de autoestrada que unem Portugal à Espanha. Que estava previsto de acessos para a Expo estará pronto para entrar em funcionamento. Não é? Haverá, portanto, circulação em boas condições de segurança, em boas condições de comodidade, para resolver todos os problemas que foram previstos e para os quais fizeram estas enormes infraestruturas. O IP7 abre amanhã a circulação de automóveis, mas faltam instalar candeeiros, marcar a estrada e colocar sinais. Ao longo do traçado, nem um posto de SOS ou área de serviço. Confesso que não sei se os SOS já estão todos a funcionar. Confesso que não sei. Não há nem sequer Pois, mas haverá o apoio à exploração através, digamos, do serviço normal Brisa, o que dá também garantias de segurança, haverá reboques, haverá tudo isso. O pior é quando o trânsito chega à Estrada Nacional número 4. As obras não estão concluídas e formam-se longas filas de trânsito. Os empreiteiros da obra garantem que tudo estará normalizado na sexta-feira, mas falta pintar a estrada, colocar sinais e raios de proteção. Desde que cumpridas as condições de cuidado e as regras de trânsito, nomeadamente quanto à velocidade e os cuidados a ter em troços desta natureza, eu considero que não é perigoso. A Brigada de Trânsito reforçou o patrulhamento para evitar acidentes devido à conclusão das obras. A menos de 24 horas da cerimónia oficial, os responsáveis pela segurança na Expo 98 não se mostram muito preocupados com a segurança no interior do recinto para os convidados VIP e explicam porquê. Amanhã estarão no recinto apenas convidados especiais e esta tarde uma equipa de reportagem da SIC cumpriu o percurso que eles vão efetuar. Jorge Sampaio será o primeiro chefe de Estado a passar esta porta, a número 19. Amanhã tem o nome de VIP. António Guterres virá de barco para se juntar ao Presidente da República nas saudações aos chefes de Estado convidados. Seguem para o pavilhão de Portugal para a sessão solene, com discursos nas 3 línguas oficiais da Expo. Depois disso, o grupo VIP divide-se em 2. Os 200 mais importantes seguem para o Oceanário e os outros para o pavilhão da Utopia. Feitas as visitas, os mesmos grupos, respectivamente, jantam no restaurante de Inatur no pavilhão de Portugal e neste terraço. Os mais importantes vão comer peixe, porque o tema da exposição é os oceanos, com queijo da serra e tocinho do céu de Guimarães para sobremesa. Feita a refeição, voltam-se a juntar os grupos para o espetáculo que já está a ser ensaiado. Aqui a qualidade das cadeiras marca a importância do convidado. Depois há ainda o Aquamatrix, espetáculo aquático para ver. Um percurso de várias horas que foi estudado ao pormenor pelos responsáveis da segurança na Expo. Nesta sala, a hora agora é apenas de últimos acertos, porque o ensaio já foi feito. Vai haver reforço no número de agentes dentro do recinto e muitos seguranças a acompanhar as diferentes comitivas. Já terá certamente ouvido o termo comentador residente. A jornalista Maria João Ruela pode aplicar-se por estes dias o termo repórter residente, sem exagero. Ela tem passado uma média de 10 horas dia na Expo. Já vão mais à frente, Maria João, saber como estão a avançar os últimos acabamentos, mas para já vamos então falar dos aspectos relacionados com a segurança.
Exatamente, e em relação à segurança, e antes mesmo que os convidados VIP cheguem aqui ao recinto da Expo, há outras coisas que já foram cauteladas, e nomeadamente o percurso que eles vão efetuar desde os hotéis onde estão instalados até aqui ao recinto da Expo. A partir das 4h15 da tarde de amanhã, haverá 13 ruas na cidade de Lisboa que vão ser cortadas ao trânsito para exatamente passarem por lá esses convidados. Além disso, há também forças especiais instaladas, elementos das forças especiais de segurança instalados em alguns telhados para vigiar as comitivas que se deslocam aqui para a Expo, e haverá também, obviamente, as comitivas, a segurança privada trazida por cada um desses chefes de Estado. Estas comitivas terão mais ou menos elementos consoante o grau de risco que representem esses chefes de Estado, e essa questão já está toda avaliada. Mas para falar depois das questões de segurança aqui no recinto da Expo, tenho comigo o Coronel Emílio Vicente, ele é o responsável pela Autoridade de Segurança da Expo, e a primeira pergunta que eu lhe gostaria de colocar, Sr. Coronel, era quais são as maiores preocupações que tem para amanhã? As preocupações, naturalmente, prendem-se com a segurança dessas altas entidades. Mas estou relativamente tranquilo, porque recebi informação há pouco. Eu devo realçar que sou apenas coordenador destas ações. Quem as efetua, quem as corporiza, são as forças de segurança. Estou relativamente tranquilo, porque há bocadinho recebi informação de que tudo estava montado com o esquema habitual para uma pessoa, desta vez multiplicado por uma série de pessoas, 13 chefes de Estado, como sabe, e outras altas entidades. Mas estou relativamente tranquilo porque o planeamento está feito. Mas teve que haver reforço de elementos de segurança aqui dentro. O que é que foi feito nesses termos? Suponho que também aqui no Rio haverá mais forças de segurança? Obviamente que há cuidados especiais de segurança que passam naturalmente por todas as componentes da segurança, não só a Polícia de Segurança Pública, há bocadinho referiu a complementaridade de forças especiais, naturalmente, da Polícia de Segurança Pública, mas a Polícia Marítima também está aqui. Temos também uma segurança feita pela Marinha, através dos fuzileiros, e, enfim, temos outro tipo de segurança que não está visível. A Polícia Judiciária, naturalmente, tem a sua competência própria, portanto, todos esses estão preparados para este momento. E tem sido fácil coordenar tanto as forças portuguesas como depois as comitivas particulares, os elementos particulares da segurança dos chefes de Estado? Tem havido um contacto prévio, como deve calcular, e nós temos fixado pormenores de execução. De maneira que tem sido fácil no sentido de que as pessoas todas estão muito habituadas. Nós estamos habituados a isto há muitos anos, já fizemos várias vezes este tipo de trabalho, noutras circunstâncias, não com esta dimensão, é evidente, mas vamos conseguir fazer bem, penso eu. Dada a sua relativa tranquilidade para o dia da manhã, queria saber agora quais são as questões em termos de segurança que mais o preocupam para todo o período em que vai decorrer a Expo. Eu, como tenho dito várias vezes, o que me preocupa mais é gerir o estado de espírito das pessoas que aqui estão. A sua impaciência pelas filas que estão sujeitos, às vezes durante longo período de tempo, também a euforia da juventude à noite aqui, neste espaço que aqui temos. As luzes vão estar apagadas, vamos ter espetáculos de grande qualidade, mas que vão naturalmente excitar um bocadinho também as pessoas. E temos o Rio muito próximo, essa é uma preocupação natural de segurança também que tenho. Muito obrigado, Sr. Coronel. Bom, Nuno, ficam aqui algumas das preocupações que para amanhã, pelos responsáveis de segurança aqui no recinto da Expo. Outras preocupações, aquelas que têm a ver, digamos, com o público em geral, com os visitantes. Eu tive a ocasião de passar esta tarde pelo recinto da Expo. A última vez que o tinha feito foi talvez há uma semana. Notei algumas diferenças, mas pergunto, visto que tens acompanhado com pormenor a situação, vai estar tudo rigorosamente pronto? E lanço esta questão com uma interrogação suplementar. Fiquei com a ideia que dentro do espaço da exposição está tudo de facto operacional, mas que à entrada ainda há uma grande confusão com operários em movimento, escavadoras e por aí fora. Vai estar tudo pronto? Bom, deixa-me dividir esta minha resposta a essa tua questão em duas partes. Em relação ao que se passa aqui dentro do recinto da Expo, evidentemente que está tudo com bom aspecto, está tudo, os edifícios obviamente que estão acabados, está tudo muito bonito, mas é claro que há muitos pormenores que faltam ainda a acertar, e quando digo pormenores, às vezes não são tão pormenores quanto isso. Há pavilhões que ainda faltam, pavilhões internacionais que ainda falta instalar muito equipamento, há a zona de saída da Gare do Oriente que ainda tem um pouco o aspecto de
de obra inacabada. Há depois pormenores nos pavimentos, nos passeios, caixas de água, de esgoto, não sou técnica, não sei avaliar exatamente o que é que são, mas que falta todos esses pormenores, alguns deles estão ainda por acabar. Depois há toda a parte dos serviços, há muitos restaurantes que estão ainda a instalar os equipamentos que necessitam, também da parte dos multibancos não estão a funcionar, aquelas máquinas que abastecem onde as pessoas podem comprar água e Coca-Cola também não estão a funcionar, enfim, são esses pormenores que terão que ser acertados até sexta-feira, à altura em que vai haver a grande enchente. E vai ser difícil porque amanhã, exatamente porque vai haver aqui a visita, esta inauguração oficial e que vão estar aqui tantos convidados especiais, esses trabalhadores, esses fornecedores que estão a fazer esses acabamentos durante o período em que decorre essa inauguração não vão poder estar aqui a fazer esse trabalho. Portanto, vai ter que haver um esforço maior nas horas que depois sobram até sexta-feira. Em relação ao espetáculo e à cerimónia da manhã, obviamente que está tudo concluído. Atrás de mim vê-se o palco montado por baixo da pala do pavilhão de Portugal, onde irá decorrer o espetáculo. Durante todo o dia houve ensaios técnicos dos músicos, dos apresentadores que aqui estiveram e aparentemente está tudo preparado para correr bem e para começar de facto a Expo amanhã à noite, um espetáculo que a SIC também irá transmitir em direto, Nuno. Obrigado, Maria João. A repórter Maria João Ruela, que, como eu disse, tem vivido praticamente na Expo durante esta semana. Ela vão juntar-se amanhã outros repórteres da SIC, jornalistas e repórteres de imagem, para darem aqui, passo a passo, todos os pontos da cerimónia de abertura. Segunda-feira, os repórteres da SIC vestiram a pele dos visitantes que chegam de avião. Ontem, dos visitantes que vão fazer o percurso de comboio. Hoje, eles fizeram-se à estrada. E começamos a sul com os turistas espanhóis que, residindo na Andaluzia, vão entrar em Portugal pelo Algarve. A longa viagem começa logo no complicado troço espanhol, entre o Elva e Ayamonte. Depois até Grândola, só na Via do Infante existe autoestrada. A julgar pelos embaraços de uma equipa de reportagem da SIC que viajou de Huelva a Lisboa, em pleno verão, chegar à Expo de carro vai ser uma verdadeira aventura. Ainda não estamos no verão, mas já o calor aperta. A primeira etapa destes portugueses, disfarçados de turistas espanhóis, começou em Huelva, cidade andaluza, a 60 km da fronteira. Uma gota de água, afinal, até aos parques da Expo em Lisboa, há que andar mais de 400 km. O problema é que estes primeiros 60, em terras de Espanha, são feitos ao ritmo dos caracóis. Devagar, devagarinho, parado. E sempre presos ao risco. Há mais de uma década que a autoestrada está nos planos do governo de Espanha. Creo que en 2 años, 3, tenemos la autovía Huelva-Ayamonte, pero no está para el 98, que era cuando tenía que estar. El gobierno central anterior, que era el Partido Socialista, no consiguió empezar la carretera, después de estar pues, muchos años anunciándola, y el gobierno del Partido Popular, que es el actual, pues parece que va a cumplir la promesa antigua y va a comenzar la carretera. Esta é apenas mais uma das pequenas povoações que se atravessam no caminho. Se houvesse autoestrada, a viagem teria durado apenas 20 minutos. Uma viagem de 60 km que afinal demorou mais de 1 hora a fazer. Feita ao ritmo dos caminhões de fruta e do comércio local, esta longa jornada não vai terminar aqui. Vai começar aqui um outro longo e penoso calvário. Já estamos em Portugal. Estamos em Portugal e é preciso encher o depósito. A Via do Infante, a estrada relâmpago que atravessa o Algarve, não dispõe de bombas de gasolina. A primeira informação sobre a matéria não é animadora. Se estava à espera de uma grande estação de serviço, observe a primeira que lhe aparece no caminho. A pequena tasca também não é um bom cartão de visita, mas o pior é mesmo a casa de banho. Ainda bem que as televisões não têm cheiro. De regresso à Via do Infante, há a grande tendência para esticar a velocidade, mas atenção às irregularidades do piso. Os mais cansados podem escolher uma das poucas zonas de repouso. Má opção. Não existe uma mesa, um banco ou um bebedouro. O melhor é descansar ao volante a caminho da perigosa e sempre lotada Estrada do Algarve, o IP1. A estrada onde todos arriscam chegar mais depressa, só que alguns têm mais azar que outros. É a estrada mais policiada de todas as portuguesas, mas são momentos de desaceleração muito curtos. Os homens das fardas não assustam ninguém, até porque toda a gente fica a saber antecipadamente que eles lá estão.
Finalmente, o fim da corrida. Faltam 90 km para Lisboa, estamos quase a chegar à autoestrada. O último obstáculo de peso é a ponte de Alcácer. Do Elva aqui são cerca de 400 km. Quem tiver vindo a uma velocidade controlada não terá demorado menos de 5 horas. Paramos aqui exatamente porque no próximo dia 22 já haverá autoestrada para Lisboa desde Grândola. O problema é que quem vier por essa autoestrada vai ter de sair aqui para atravessar o Sado, porque esta vai ser a única ponte. Depois, o caminho para Lisboa será feito novamente pela autoestrada, já sem obstáculos. Mas não esqueça, claro está, esse grande obstáculo chamado fila nos acessos à Expo 98. Pedro Coelho e Luís Pinto, SIC, Caminhos da Expo. Mais acima, no mapa, o CAI é outra das portas de acesso à exposição. Por esta fronteira terrestre vão passar cerca de 4 milhões de turistas. A 2 dias da abertura da Expo, os trabalhos de construção do IP7 aceleraram e foram inaugurados a tempo da abertura ao público. Mesmo com a estrada concluída, quem chega a Portugal não gosta do que vê. Não existem áreas de repouso, nem tampouco estações de serviço. A informação para os turistas também é escassa. Montes de terra, máquinas, alcatrão e uma estrada por concluir. É este o cenário que o turista encontra quando atravessa a fronteira do Caia. Se precisar de qualquer informação sobre a Expo, de pouco ou nada servirá a consultar o posto de turismo do Caia, que só funciona das 8 da manhã ao meio-dia e das 5 da tarde às 20 horas. Chegado ao território português, vêem-se mais máquinas e obras em véspera de inauguração. Por isso, não admira que quem chegue a Portugal não goste do que vê. The road in Portugal is, at the moment, not very good between here and Évora, but maybe it will be nice in near future. Poucos são os que param, um facto que desagrada a quem esperava ganhar alguma coisa com a Expo. Quando soube que ia passar aqui o IP7, eu tive tempo, tive vontade e quis fazer. Não me deixaram, neste momento estou pendente de situações provisórias que eu possa eventualmente fazer aqui, mas nunca serão situações definitivas, nunca será condignamente aquilo que poderia eventualmente oferecer para as pessoas pensarem que passam aqui. A Expo vai ser vantajosa no final, talvez no final. Neste momento é impossível. Porquê? Porque não há condições para receber ninguém. Até as bombas de gasolina foram retiradas. Os cartazes bem apelam a uma visita a Elvas. A cidade não fez grandes preparativos para receber os turistas. No posto de turismo, alguns visitantes procuram informação sobre a cidade e pouco mais. A partir de março nós temos tido muito turista que nos perguntam coisas acerca de Elvas e dos seus monumentos e arredores. E nota-se algum interesse particular pela Expo? Sim, principalmente os espanhóis. O importante mesmo é chegar à autoestrada e seguir viagem até Lisboa. A norte, uma das entradas no país, é por Vilar Formoso. A fronteira fica a 420 km de Lisboa e o caminho não é muito convidativo, já que implica percorrer parte do famoso IP5. Depois, como constatou uma equipa de reportagem da SIC, a informação quer do lado português, quer do lado espanhol, é bastante escassa. A Nacional 620 liga Salamanca à fronteira portuguesa e, como dizem os espanhóis, é uma carretera normal, mas com ambições a ser uma autopista. Por ela chega-se à fronteira e à última povoação espanhola, que é Fuentes de Onhoro. Aqui, onde antes os portugueses se abasteciam de caramelos, não há nenhum vestígio que possa dar a entender que estamos a 425 km da Expo 98. O posto de informação turística está encerrado, só abre em junho, e nas lojas e cafés nunca se viu um pequeno papel que fosse sobre a exposição de Lisboa. Não. Nada. Deixando Espanha e passando para o lado de cá, não há nada que informe quem acaba de chegar que está no país da Expo. Mas em contrapartida, o turista fica logo com a ideia que entrou num país em obras. Em Vilar Formoso, a antiga Praça da Portagem, a 2 dias e 420 km da abertura da Expo, está a ser modificada por causa do grande acontecimento. Uma fonte luminosa prepara-se para receber os turistas, as obras estão atrasadas, podia ser mais uma preocupação para João Cravinho, mas a resposta do responsável é animadora. Estamos a fazer o possível para que se acabe o mais rápido possível. Lá para o meio da semana que vem, talvez.
Isto era para estar pronto na abertura da Expo, para quando passassem aqui os turistas? Sim, mais e menos dia era. Mas estamos a fazer o que podemos. Temos trabalhado, sei lá, horas extraordinárias. Já o domingo passado trabalhamos até ao meio-dia e fez domingo 8 dias, andamos aqui todo dia. Ao lado da fonte luminosa fica um pequeno e quase escondido posto de informação. Pelo facto de aqui não haver declarações a jornalistas, espera-se que os turistas tenham outra sorte. Mais à frente, no único hotel que existe, os responsáveis esperavam muito da Expo, mas neste momento só há queixas a apresentar. Sobretudo os clientes têm procurado por guias, por roteiros, portanto, como movimentar-se dentro da Expo. E eu tenho que dizer que não tenho. E mando-os dirigirem-se ao posto de turismo, não sei se lá terão, mas penso que não. O posto de turismo não tem informação. As informações que estão no hotel é aquela que nós fomos recolher no posto de turismo, que é um desdobrável, que deve estar espalhado por Portugal. Do resto não há informações nem dos meios de comunicação, nem informações de mapas, não há nada neste momento. Um turista que entra em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso e procura saber informações sobre a Expo 98, certamente não terá sorte nenhuma. Não fossem estas placas disseminadas um pouco por todo o lado e quase poderíamos dizer que este não é o país da Expo 98. José Manuel Portugal, com a imagem de Carlos Lagoa, a SIC no IP5, quando faltam 380 km para a Expo 98. A invasão espanhola vai começar e por estes dias estão já na área da exposição centenas de espanhóis, entre jornalistas, responsáveis de agências de turismo, responsáveis e funcionários do pavilhão. Não restam dúvidas que o castelhano é a segunda língua mais falada. É precisamente através do seu pavilhão que Espanha quer surpreender os visitantes. Como lhe vai mostrar a jornalista Maria João Ruela, a Joia da Coroa é um pequeno museu com as obras mais representativas dos mais conhecidos pintores espanhóis da época dos descobrimentos. Eis o pavilhão de Espanha, mais ou menos acabado que na Ibéria. Os hábitos vão se tornando os mesmos. A avaliação vale para as obras, mas também para esta ideia de expos que nos últimos anos atacou a península. Que o diga quem já vai na segunda cobertura jornalística de exposições. Esta exposición gira en torno a un navegante. La idea fue hecha por un navegante, por Vasco de Gama, y la idea en España fue por otro navegante, por Cristóbal Colón. La única diferencia es que uno hizo la ruta de Oriente y el otro hizo la de Occidente, pero los dos intentaban llegar incluso al mismo sitio. Quizás es un poco un paralelismo de la Expo de Sevilla y esta, que ambos países, España y Portugal, querían darse a conocer al mundo y demostrar que son capaces de modernizarse y de competir con los mejores. Mas quando se fala em competição, os espanhóis não gostam de ficar atrás. Dizem os responsáveis que este pavilhão quer surpreender e espantar quem o visite. E começam logo com um museu. Esta exposición primero temporal recoge las obras de arte más importantes del siglo XVI. Ahí tenemos a Velázquez, a Pantoja de la Cruz, a Tiziano, tenemos a Greco. En fin, yo creo que realmente lo que hemos reunido ahí es de máxima categoría mundial. Reis de Espanha, que também foram de Portugal, para os olhos dos visitantes que ainda podem ver outras imagens. Um filme de 20 minutos onde os espanhóis querem mostrar como o homem encara o mar. Tudo muito correto para um país cheio de divisões. As regiões dão-se a conhecer nesta loja onde não faltam os caramelos e na gastronomia, com opções para o visitante. Una cervecería llamada cervecería La Española, lo típico español, las tapas, la cerveza, el marisco, ¿no? Y luego tenemos un restaurante flutuante, como se dice en portugués, que está en la Marina de la Expo, donde ahí es la alta cocina española, que va a reunir a todas las cocinas de todas las regiones y autonomías españolas. Há ainda a animação cultural, cada semana a cargo de uma região, e um momento de honra quando o rei aqui vier inaugurar o pavilhão. Esta quarta-feira chegou ao recinto da Expo a Lorcha Macau. Trata-se de uma réplica das lorchas utilizadas pelos macaenses no século XIX e que tem o atrativo de ser a única existente no mundo. Uma equipa de reportagem da SIC acompanhou o trajeto final da embarcação desde o Seixal até à doca da Expo. Com cara lavada, a Lorcha Macau fez-se ao Tejo. Na Amora levou os últimos retoques, agora prepara-se para a Expo 98. Por isso, velas desfraldadas, um trabalho na corda bamba feito com naturalidade. Movimentos que, nesta lorcha, são parte da história. É um navio único no mundo, porque as lorchas desapareceram no início deste século. É um navio que mistura a tecnologia ocidental, portanto, ao nível do casco, com o aparelho vélico do junco chinês.
e é um navio realmente com características únicas hoje em dia. Pelo caminho, encontros de gerações fluviais. Com Lisboa por cenário, a ponte entre Portugal e Macau tem a distância de poucas milhas. A bandeira luz é o testemunho, na Lorcha reina o espírito de equipa. É uma guarnição mista, com 2 ocidentais, portanto sou eu e um cabo de manobra da Marinha de Guerra Portuguesa e 7 chineses de Macau, funcionários da Capitania dos Portos, onde se cria um ambiente e uma vivência aqui muito importante e extremamente gratificante para todos nós. O reflexo desta viagem vai para lá do homem do leme. Macau partilha o orgulho de um lugar na doca da Expo 98. Olhar por dentro a vida desta embarcação é um desafio que a doca à vista deixa adivinhar. A Lorcha Macau chega finalmente à Expo 98. É uma réplica fiel das lorchas macaenses do século XIX. Rapidez e facilidade de manobra são as características principais deste tipo de embarcação. Embarcação que os visitantes da Expo podem apreciar ao pormenor para verem estes traços de união entre ocidentais e orientais. Com a imagem de Pedro Góes, Rui Pedro Reis, SIC. Um dos primeiros chefes de Estado a chegar a Portugal para a inauguração da Expo foi Fernando Henrique Cardoso. O presidente do Brasil almoçou com António Guterres e à saída os dois garantiram que as relações entre os dois países irmãos nunca estiveram tão boas. Para reforçar a sua tese, Fernando Henrique Cardoso disse mesmo que o já velho problema dos dentistas brasileiros, que não está resolvido, não é nesta altura uma questão importante. Pelo menos uma vez por ano, Portugal e o Brasil sentam-se à mesma mesa para uma rápida cimeira luso-brasileira. Este ano, a inauguração da Expo 98 foi o pretexto para uma visita extra de Fernando Henrique Cardoso a Portugal. Uma visita em que os conflitos diplomáticos que se arrastam há vários anos foram substituídos por um discurso de concórdia e felicidade. Dificilmente terá havido um momento na nossa história tão feliz em termos de que estamos juntos. Eu vim aqui para a Expo 98, que é uma afirmação portuguesa, uma afirmação que, sendo portuguesa, o Brasil se sente partícipe dela e vim com muito entusiasmo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Sr. Presidente, apesar da convergência de posições, há questões que se eternizam e que não se conseguem resolver, como a situação dos dentistas brasileiros ou da reciprocidade na Constituição portuguesa. É uma questão, digamos, grupal, importante para aquele grupo, mas são 30 pessoas, 50 pessoas. E a reciprocidade? Não tem, uma reciprocidade haverá também, não tem nada a ver com os grandes caminhos de Portugal e do Brasil. Nós não devemos nos perturbar, vamos resolvendo as questões, a boa vontade é recíproca nessa matéria, mas nós não devemos imaginar que as relações entre um povo como o português e o povo brasileiro possam estar limitadas pelo tamanho dessas questões. Neste momento, questões como as dos dentistas brasileiros e as dos direitos políticos dos brasileiros que residem em Portugal são de facto menores, mas basta esperar pela próxima cimeira luso-brasileira, marcada para o final do ano, para ver como estas questões atrapalham as conversas entre os dois países. Na véspera da inauguração oficial, a Expo domina incontornavelmente as atenções, incluindo na Assembleia da República, onde o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que tem a tutela da exposição, defendeu a compra de 4 edifícios por parte do Governo. O deputado João Amaral, do PCP, levantou dúvidas sobre a aquisição e perguntou mesmo se não houve engenharia financeira. O Ministro respondeu que foi uma decisão política para dar um sinal aos privados. A reunião prometia alguma polémica, mas cedo se percebeu que esta Expo não dá para grandes críticas. Sendo assim, fica a questão do PCP e o diálogo com o Ministro que tutela a exposição. João Amaral queria saber mais sobre a futura aquisição pelo Governo de 4 pavilhões. O que devia ser feito era uma consulta ao mercado, o tal mercado, e uma consulta que permitisse saber quem está interessado e por que preços. Agora, o Governo definir definir o preço e decidir a aquisição, suscita-me algumas questões e algumas interrogações. O que é que se pretende? Há alguma engenharia financeira nesta operação? Nós ainda somos daqueles em que achamos que há algumas funções em que o mercado não pode substituir integralmente o Estado. Eu vou me queixar ao fim da hora. Eu infelizmente não posso responder a essa graça agora, em público, mas depois respondo-lhe. Num tom mais sério, explica-se que a compra do Teatro Camões, do Pavilhão do Conhecimento dos Mares e do Pavilhão de Portugal, onde vai ficar a sede do Governo, é uma decisão política. Relativamente ao Pavilhão de Portugal, havia interesse de inicio privado e aí foi uma opção assumida.
que um espaço de representação deve ser do Estado, não deve ser transferido para a iniciativa privada. Mantemos esta divergência também aqui quanto ao papel que o Estado e a iniciativa privada deve manter, mas já sei qual é o encaminhamento que dará e a queixa que fará por este meu desvio ideológico. Por este meu desvio ideológico. Boa disposição.